Sejam todos bem-vindos ao nosso Café Filosófico. Eu sou Edgares Minhoto e hoje nós vamos comentar sobre histórias em quadrinhos. Hoje é dia de quadrinhosofia, quando nós fazemos análise filosófica das histórias em quadrinhos. A história em quadrinho que eu quero comentar com vocês hoje no nosso café é essa daqui. Freeman, a balada de um homem livre. Freeman é um faroeste italiano, o famoso fumetti. Vocês devem conhecer fumetti, provavelmente, pelo Tex, né? Que é um fumetti que foi publicado durante décadas no Brasil, é publicado até hoje. E quem frequentou bancas, né, no Brasil aí, sempre tinha lá o Tex, né? Várias edições do Tex. Tex era uma presença constante nas bancas, né, de revista no Brasil. Você ia comprar um jornal, do lado ali sempre tinha um Tex, né? O Tex é um faroeste italiano, o como Freeman, né? Os italianos, né, eles ficaram muito conhecidos pela produção de faroeste, né? Os italianos tiveram uma grande paixão pelo faroeste. O personagem mais conhecido da Itália de faroeste é Tex, mas eles também criaram outros personagens de faroeste que são bastante conhecidos no Brasil, como o Zagor, que é um herói pulp, né, no faroeste, né? Também Ken Park, que é um faroeste mais intimista, que trabalha questões sociológicas bastante interessantes. Mágico Vento, que é um faroeste que traz elementos maiores da cultura dos povos indígenas, da religiosidade indígena e também das lendas e aspectos sobrenaturais, né, ali do faroeste, né, das diversas lendas que corriam aquele território. Você tem aquela famosa História do Oeste, publicada aqui no Brasil também como Epopeia Tree, que contava toda a história do Oeste. Então os italianos sempre é, tiveram essa paixão pelo faroeste, que a gente também via nos filmes, né, o chamado faroeste spaghetti, né, que eram filmes, né, de faroeste, mas feitos na Itália. Talvez muita gente até pensasse que fossem feitos nos Estados Unidos, mas eram feitos na Itália. No qual o ator mais conhecido era o Giuliano Gemma, né, que interpretou o Tex no único filme do Tex que nós temos até hoje, que é Tex, o Senhor do Abismo. E o Giuliano Gemma, né, ficou bastante conhecido aqui no Brasil, mas também o Bud Spencer e o Tennessee Hills, que faziam um faroeste mais cômico e também foram bem conhecidos aqui no Brasil. Bom, os italianos então têm essa paixão pelo faroeste, uma paixão que os brasileiros também têm como leitores e produtores de faroeste. Tá? Agora, muitas dessas revistas de faroeste, você tem uma centralidade ali nos personagens, né, principalmente ali no homem branco, né? O cowboy, o colonizador, tá? No homem branco, né? Você pega, por exemplo, o Tex. O Tex, né, ele tem um parceiro indígena, que é o Tigre, tem um filho, né, que, que tem um filho que é mestiço, né, filho dele com um indígena, né? Mas ele é o homem branco líder de uma tribo e protetor de uma tribo indígena, o que nos lembra lá o fantasma como protetor da África, né? O próprio Tarzan também como protetor e que defende a África, o Zagor, né, em torno da floresta de Darkwood, que também é, né, um protetor dos nativos, mas são homens brancos protegendo os nativos. Então você tem essa centralidade do homem branco, né? Agora, Freeman é muito interessante porque Freeman, né, é um quadrinho que traz é, como elemento principal e o seu personagem e o personagem principal é um negro escravizado, né, que está em busca da liberdade, né? Então, Freeman, ele está sendo publicado agora na Itália também. Ele está cotado para ter 12 edições. 8 já foram publicadas na Itália na revista Scorpio. E no Brasil
Cada edição na Itália tem 48 páginas, no Brasil vai sair em 6 edições, cada uma com 100 páginas. Né? Um pouquinho mais de 100 porque tem os extras. Né? Então, que é esta edição aqui. Bom, então no Brasil, a cada encadernado desses, nós vamos ter o equivalente a 2 edições italianas. Então lá vão ser 12 edições, aqui vão ser 6 livros, cada uma com 2 histórias de 48 páginas. Está sendo publicado aqui no Brasil pelos Estúdios da Rosa e o selo editorial Larobuano Fumet. O roteiro é do Gianluca Gianluca Pirieda, e a arte do Vincenzo Arcés. A arte, o roteiro é muito bom, é um roteiro primoroso, e a arte também. Tá? Agora, eu vou comentar algumas questões. Eu vou comentar primeiro um pouco do enredo da história e depois a gente vai levantar algumas questões filosóficas sobre a história. Então a história conta aqui nós temos a história de Theo, que é um jovem escravo. Inclusive, né, no segundo quadrinho, o primeiro mostra uma casa e o segundo quadrinho mostra o Theo sendo açoitado. Então você já começa de forma bastante dramática, né, a história. Bom, o capataz, né, o capataz que tem o nome de Bronson, o capataz tem o nome de Forrest, o Bronson vai aparecer depois. Ele quer que o Theo pede desculpa por algo que ele não fez. Como o Theo se recusa, ele chicoteia o Theo, né, várias e várias vezes. Inclusive aí ele entra em discussão com o Bronson, que é um homem de confiança do dono da fazenda, o Cole, né, porque acha que o que ele está fazendo é um exagero. Tá? O Forrest, o capataz, ele é terrivelmente agressivo com os escravizados, a ponto de dos próprios outros escravagistas, né, e mesmo o próprio dono da fazenda considerar excessivo as punições que ele dá para os escravizados. Né? Os próprios escravizados, os próprios escravagistas consideram que ele é excessivo. Né? Os próprios e aí nós vamos descobrir durante a história, né, e aqui é mais surpreendente ainda, né, e nos ajuda, e aí nós temos que recorrer a Paulo Freire para entender essa parte da história, é que o pai do Forrest, em determinado momento, teve uma dívida tão grande que ele acabou naquela situação de semi-escravo, de um escravo branco, né, de um dono de fazenda, né, devido à dívida que ele tinha. E o Forrest foi ali criado junto com os outros escravizados, né, no caso com os escravizados negros, e numa situação bastante parecida com os escravos negros. Né? Então, ele de certa forma tinha sido, entre aspas, aí, né, um escravizado. Ele tinha sido um escravizado. Bom, e aqui é que nós precisamos recorrer ao Paulo Freire. O Paulo Freire, ele nos diz, né, ele nos alerta para o fato de que, sem uma educação libertadora, né, o sonho do oprimido é ser o opressor. E nós vemos isso muito na figura do Forrest. Né? Ele foi alguém também oprimido, estando ali praticamente quase na mesma situação que o escravizado negro, mas que quando, né, essa dívida é paga e ele deixa de estar naquela mesma situação e se torna um capataz, ele se torna extremamente violento para com os escravizados. Né? Então, a violência que ele tem para com os escravizados é uma tentativa de demarcar uma diferença entre ele, né, e o negro escravizado, como uma tentativa de marcar uma separação entre
o próprio Forrest de agora com o Forrest que uma vez esteve na mesma situação que os negros africanos trazidos para serem escravos, né? Então, essa é a reflexão que o Paulo Freire faz, né? Que quando você não tem uma educação libertadora, quando você o, e, o, e o oprimido, né? Ele acaba desejando estar no lugar do opressor, né? Ao invés de combater a opressão. O Forrest deveria ser alguém que, ao contrário, né? Ele deveria ser alguém que estivesse ali combatendo, né, a opressão, porque ele já esteve numa situação muito parecida. Em um outro desenvolvimento de história, você poderia até colocar o Forrest como, né, alguém que fosse um herói de uma história, né, que teve na mesma situação que o, que o escravizado negro, que agora luta contra e que agora faz parte de movimentos, né, a favor da alforria, que poderia inclusive ter migrado para o norte para lutar pelo norte contra a escravidão, já que a história se passa em 1861, na Virgínia, na época da Guerra Civil, né, quando está começando a Guerra Civil norte-americana, e o norte pretende ali libertar os escravos do sul, né? E há referências, né? A guerra aqui, por enquanto, nessas duas edições você não tem cenários da guerra, mas há referências à guerra. Inclusive, o próprio Forrest usa a guerra como elemento para ser mais cruel ainda com os escravizados. Ele diz: olha, com uma guerra para libertar eles, nós temos que impor ainda mais a nossa autoridade, porque senão eles vão querer ser livres. Bom, a história prossegue com o no mesmo dia em que ocorre toda a questão envolvendo, na mesma noite, né, na verdade, em que ocorre toda a questão do Forrest está açoitando o Theo, né? Logo o Theo volta, né, para senzala, e nessa mesma noite uma jovem escrava é assassinada. E o Forrest tenta de todo jeito, né, acusar pelo assassinato o Theo. Dizer que o Theo foi o responsável como uma forma de levar ele a ser enforcado pelo assassinato da moça. O, o dono da fazenda, o Collie, né, o dono da fazenda, que dá para perceber que ele e a família dele têm uma certa amizade, um certo carinho pelo Theo ali, né? E que ele também é um homem que em determinado momento diz que por ele não existiria, né, essa instituição da escravidão, mas ele não se sente capaz de combater a escravidão, né? Principalmente na situação da guerra. Ele diz que se ele for se visto como alguém que não concorda plenamente com a escravidão, ele teria também as suas terras tomadas, né, e tudo mais. Ele, em certo momento, ele não julga ali, ele não quer um julgamento sumário do Theo, um enforcamento, né? E diz que vai averiguar. Nisso o Theo continua. O Theo não é preso, continua fazendo o serviço dele. Ele faz um serviço que não é na lavoura, né? Ele faz um serviço de marceneiro, de que conserta as ferramentas, constrói os móveis. Então dá para perceber que ele é alguém que já teve um acesso maior à educação, né? Inclusive a leitura e tudo mais, né? Quando o Forrest vai tirar satisfação com ele. Eles têm uma briga e o Theo acaba acertando ele com uma ferramenta. Tudo indica, né, que ele matou o Forrest. Não há alternativa para ele além de fugir. E aí ele foge. E a segunda história vai ser a história da fuga do Theo, né? E de como o Forrest quer se dedicar ao máximo a encontrá-lo, por uma vingança que já se tornou
pessoal, ao mesmo tempo que o Cole, que é o dono da fazenda, diz que precisa achá-lo também, de qualquer forma, né? E o Bronson, que é o segundo em comando na fazenda, o homem de confiança do Cole, tem algumas atitudes ambíguas. Mas tem que ler o quadrinho, né? Pra seguir a história. Então, é uma história, eu vou mostrar algumas imagens, tá? É uma história de faroeste. Para quem gosta do gênero, né, vai gostar muito dessa história. Mas é um faroeste muito mais próximo, por exemplo, do Ken Parker do que do Tex, tá? Aqui não é um encadernado também, ó, tamanho grande, não é aqueles, não tem nem o formato, né, o formatinho com o qual o Tex foi publicado durante muito tempo no Brasil, e nem aquele formato italiano, né, como o Tex vem sendo publicado agora e que que outras editoras estão publicando a linha de quadrinhos Bonelis no Brasil, e antigamente também foi publicado o Mr. No pela Record aqui no Brasil, né, e o próprio Zagor naquele formato italiano, que é um formato maior. Tá? Então, Freeman, a balada de um homem livre. A centralidade da história aqui é na figura de um homem negro escravizado, fugindo, né, daquela situação de escravizado em busca da liberdade. Tá? Bom, e eu quero lembrar aqui com vocês, então, para a gente, nesse vídeo, Jean-Paul Sartre. Né? O Sartre, ele diz que nós estamos condenados a ser livres. Né? Quando o Sartre diz isso, ele está dizendo o quê? Que a natureza humana, né, ela não precede, a essência humana não precede a sua existência. Né? Ele diz isso justamente naquele texto, Humanismo, né? O existencialismo é um humanismo. Né? Que saiu no Brasil naquela coleção Os Pensadores. Né? O existencialismo é um humanismo. Por quê? Se você pegar, vamos pegar aqui, essa caneca, ela foi pensada por alguém. A primeira caneca foi pensada por alguém. Então a pessoa pensou em um recipiente, né, qual que você pudesse beber líquidos, né, e alguém pensou numa alça. Né. Eu já vi um documentário sobre a Revolução Industrial que diz que a alça, ela foi pensada porque antes não havia alças, né, você pegava assim, mas as canecas eram feitas com uma cerâmica bem que não havia a passagem do calor para a mão. Em determinado momento, teve que se colocar uma alça, porque se começou a popularizar então as canecas, ser feita de forma industrial, as xícaras, e com uma cerâmica de menor qualidade, então queimava a mão, então alguém teve a ideia de colocar uma alça, para que você não queimasse a mão, pudesse beber um líquido quente sem queimar a mão. Mas veja, tudo isso houve um planejamento prévio, né, que precedeu a existência da caneca. Então a essência da caneca precede a sua existência. Né? Assim como animais são guiados pelo instinto, né? Eles têm uma essência, né, que precede a sua existência, eles são instintivos. Né? Um gatinho com 2, 3 semanas ele já começa a andar, ele sabe comer, ele sabe fazer tudo o que deve se fazer um gato. Um ser humano não. O ser humano, né, como diz o Sartre, a sua existência precede a essência. A essência do ser humano vai ser do construído ao longo do qual ele vai desenvolvendo o seu próprio projeto de vida. Por isso, né, o ser humano está condenado a ser livre. Né? A liberdade, se existisse, né, e o Sartre não é algo que é inerente ao ser humano, é a liberdade das suas escolhas. Né? É a liberdade de fazer o seu próprio projeto. Então, a liberdade é o que mais, né, digamos assim, aquilo do qual é inseparável do próprio ser humano. É lógico que alguns podem até
entregar a sua liberdade, digamos assim. A pessoa pode resolver que é melhor para ela seguir uma ideologia, seguir todas as orientações de uma determinada religião e não pensar sobre cada assunto, né? Porque a liberdade também gera angústia, né? A angústia da decisão constante. Então você entrega a sua liberdade para outrem. E é lógico, a liberdade também pode ser retirada, como no caso da, da, da escravidão, né? Então, a liberdade também pode ser retirada, né? Mas a liberdade é parte constituinte do ser humano, o desejo pela liberdade, né? E aqui, em A Balada de um Homem Livre, nós acompanhamos justamente o Theo, né, nessa questão de se constituir, né, enquanto um homem livre, né? O Theo em busca da sua liberdade, né? Então, em determinado momento, o Theo, até pela conjuntura no qual as coisas são colocadas, ele percebe que ele precisa, né, que ele deve ir em busca da sua liberdade, né? Então, a conjuntura, né, e essa é a questão, né, o ser humano não está separado das suas conjunturas históricas, coloca o Theo, né, frente à escolha de ser livre. Tá? Então ele coloca ele frente a essa escolha de ser livre, né? E a gente pode contrastar isso na história com outros dois escravizados que eles chegam ali no momento onde o capataz está agonizando, mas ainda vivo, e eles têm a escolha de saírem dali, né, e talvez fugirem também, ou eles têm a escolha de pegar o capataz e levar para a fazenda e eles fazem a segunda escolha e eles acabam enforcados, né, eles acabam mortos porque eles são tidos pelo capataz que mente de que eles eram cúmplices, né? Porque em determinado momento ali eles tiveram que fazer escolhas, né? Então, mesmo ali naquela situação, né, eles podiam fazer escolha, e escolhas que eles fizeram levaram eles para uma determinada consequência, enquanto Theo fez a escolha de buscar a liberdade. E é essa busca pela liberdade do Theo que nós vamos acompanhar. Tá? Agora, este quadrinho é um quadrinho, né, que o professor pode trabalhar com ele, pode fazer uma leitura dele com os alunos. É um quadrinho que você deve ler, porque ele é um quadrinho, como anunciamos aí na abertura, né, da nossa vitrine, é um quadrinho antirracista. Tá? Ele é um quadrinho que nos coloca, né, a questão do racismo, a questão da escravização do negro a partir da perspectiva do escravizado, da luta do escravizado, né, em busca da sua liberdade. Então não é um quadrinho centrado em um personagem branco que vai lá ajudar o negro que está fugindo, que está combatendo o racismo, como a gente vê em outros quadrinhos, como esses que eu já citei aqui, né, do Tex, etc., que às vezes aparece lá o negro sendo vítima do racismo. O Tex vai lá como protagonista defender, né, o ex-escravos ou o escravo, né? Porque o Tex se coloca contra o racismo nas suas histórias, contra a escravização. Aqui não, aqui nós temos um quadrinho que ele não que ele não apenas alerta sobre o racismo, mas ele é um quadrinho antirracista, na medida em que justamente o negro é o protagonista da sua própria história, né? É o protagonista da sua própria busca pela liberdade. E depois, né, aqui no canal, é até interessante, já que eu comentei o Jean Paul Sartre, a gente lê, né, a introdução, né, que o Sartre faz para o livro do Frantz Fanon, né? Mas de hora eu tenho além do próprio quadrinho, que eu recomendo que vocês o leiam, tá? Mesmo é um faroeste, mesmo se você não gosta de faroeste, né? Você vai assim, mas faroeste, gente, leiam, tá?
Porque isso não é um faroeste tradicional, não é um bang bang, não vai ter alguém montado num cavalo, atirando e perseguição de índios. E não é um faroeste tradicional, tá bom? É uma história que se passa na época do faroeste, tá? Mas que nos traz mas que nos traz uma representação de como era a, o processo de escravização, né, do negro africano nos Estados Unidos. É uma forma bem interessante de conhecer, através de uma história em quadrinho, como a escravidão se dava nos Estados Unidos, né? E também nos traz nesse quadrinho, né, a resistência do negro, né, ante ao processo de escravização. Tá? Em nenhum momento, tá, o escravizado é colocado, né, nessa situação de passividade. Tá? Você vê ali, na própria dinâmica da escola de quadrinho, pequenas resistências, né, que vai inclusive na manutenção das músicas. As músicas são interessantes, inclusive tem um QR Code para você escutar as músicas. Então as músicas que os negros cantavam, que falavam da liberdade, nas próprias músicas em determinados momentos, falando como você deve fugir, né? Que inclusive o Theo sabe que ele tem que fugir pelo rio para que os cachorros não sintam o seu cheiro, porque isso está numa das músicas cantadas enquanto eles estão fazendo a colheita do algodão, né? Então isso está presente ali. Na manutenção da tradição da medicina, né, que eles trazem, né, no qual fazem inclusive os huguenotes para poder curar, né, as feridas causadas pelas chicotadas, né, pelo chicote. Né? Como em determinado momento a própria escrava, né, escravizada que faz esses huguenotes ajuda o médico branco, né, a cuidar da moça que tá ferida e que eles não conseguem. Então, todos esses elementos estão bastante presentes aqui no quadrinho, por isso ele é muito recomendado. E eu recomendo outras duas leituras que inclusive nós vamos gravar vídeos aqui no canal sobre ela, que é esse livro espetacular do Luiz Gama, né, que é um rábula, né, um advogado negro sem formação no Brasil Império. Aqui há a defesa de várias causas, há cartas dele, né, e outros textos das defesas que ele fazia de várias situações em que os escravos precisavam de um advogado no Brasil Imperial. Um livro fantástico. E este outro livro, editado pela Boitempo, A Nova Segregação, que fala de como foi o final da escravização nos Estados Unidos, né? E fala um pouco das leis de Jim Crow que vão ser aplicadas nos Estados sulistas após o fim da escravização, né? Após o fim da instituição da escravidão, ao mesmo tempo também que relata questões relacionadas às prisões norte-americanas, né, ao sistema penitenciário norte-americano e ao racismo ainda hoje. Mas, sobretudo, Freeman. Né? Procurem aí Estúdios da Rosa, e procurem essa edição, vale a pena, né? darosa.arte.br, aqui, ó, darosa.arte.br. Vale a pena procurar essa edição. Foi em financiamento do Catarse, provavelmente vai haver financiamento o financiamento do volume 2, né? E vale a pena acompanhar. Geralmente quando tem um financiamento por exemplo, do volume 2, você consegue, eles colocam à disposição você fazer aquele pacote com 1 e com 2, então vale muito a pena correr atrás desse material. É isso. A gente encerra o nosso café filosófico de hoje, né? Falando sobre histórias em quadrinhos e filosofia. E eu espero vocês para o nosso próximo café filosófico diariamente aqui no canal. Até o próximo vídeo. Estava esquecendo. Pessoal, é muito importante vocês darem um like e fazerem um comentário. Né? O que vocês acham desse quadrinho? Vocês gostam de faroeste? Coloca aí nos comentários. Que tipo de faroeste vocês gostam? A gente pode comentar outros faroestes, Tex, Zagor,
História do Oeste, Bela e Bronco, que inclusive é um faroeste que tem um personagem que você tem o indígena, né, o nativo americano como personagem principal, né, que é o Bronco, né? Que outras recomendações vocês têm aí de leituras de textos sobre a liberdade, sobre a questão da escravização? E quem já leu Freeman, quem leu, deixa os comentários aí também. O que vocês acharam? Gostaram desse quadrinho? Acha relevante a leitura desse quadrinho? Né? É um quadrinho que seria muito pertinente, inclusive é um material que a da Rosa editora deveria levar para a questão ali dos livros do PNLD, né, do MEC, que é um quadrinho que merecia uma avaliação, né, e chegar nas escolas, né? Eu sou professor há mais de 20 anos e esse é um quadrinho que eu penso que deveria chegar aos alunos do ensino médio. É um quadrinho bem interessante para chegar aos alunos do ensino médio aqui no Brasil. Deveria ir ali para o programa do PNL. Talvez fazer uma introdução, né, aqui, marcando as questões históricas no quadrinho, né, ou quando tiver 6 edições, depois formar um grande encadernadão e fazer uma edição, puxando as questões históricas, educacionais, né, o que eu comentei aqui sobre Paulo Freire, antirracismo, a questão da obra do Luiz Gama, tudo, fazer uma introdução, né, de como, e também uma orientação didática, né, junto para os professores, e levar esse quadrinho aí talvez ali para disputar ali, né, o PNLD, para entrar como um dos livros paradidáticos nas escolas brasileiras. Acho que é bem interessante esse quadrinho chegar aos alunos do ensino médio. Então é isso. Até o próximo vídeo.